A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo aqui ao presbítero Justino Barbosa. Você está no canal Cristão em Questão. Em um vídeo que precede este vídeo, nós demos início a uma série de mensagens onde nós iremos tratar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós já introduzimos este assunto, inclusive se você quiser ver essa introdução ao livro de Apocalipse, vai aparecer um cardzinho aqui em cima e você pode estar vendo esse vídeo, está muito bom. E hoje nós iremos tratar sobre a primeira igreja da Ásia Menor, que é Éfeso. Bom, mas para você não perder essa série de mensagens, no qual nós iremos tratar ao decorrer de dias, são 7 igrejas. Então nós estaremos fazendo 7 vídeos sobre essas 7 igrejas específicas. E para que você não venha perder nenhum desses vídeos, então já senta o dedo aí em inscrever-se, ative o sininho das notificações, assim você estará recebendo todas as nossas mensagens quando nós gravarmos os vídeos. E as nossas mensagens são sempre edificantes. A nossa base é a própria palavra de Deus. E deixe também o seu joinha, o seu gostei em nossos vídeos e os seus comentários aqui embaixo. É muito importante para o nosso canal crescer. Bom, a primeira da sequência de 7 igrejas é a igreja de Éfeso. Éfeso era considerada uma das 3 maiores cidades agregadas ao Império Romano em sua época, junto com Antioquia da Síria e o Egito. Éfeso era considerada uma metrópole, uma grande cidade, uma cidade grande. E realmente Éfeso, dentre todas as igrejas da Ásia Menor, ela recebia um lugar de destaque, uma proeminência, porque Éfeso praticamente representava a Ásia Menor. A cidade possuía cerca de 500 mil habitantes e detinha um dos maiores anfiteatros do mundo antigo, comportando cerca de 25 mil pessoas sentadas, irmãos. Era a extensão de um campo de futebol. Sua economia era baseada no comércio marítimo. Éfeso servia de porto marítimo para que pessoas de outras cidades viessem até Éfeso fazer negócios. A base da sua economia era as navegações sobre os mares. E a cidade de Éfeso detinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Diana. E onde nós entramos agora no contexto religioso. Diana era a principal divindade adorada pelos efésios, pelo povo da cidade de Éfeso. Era a principal, a maior divindade, era a divindade que representava a cidade de Éfeso. Diana ou Artemis. Artemis é o nome grego, Diana é o nome latino. E o seu templo era muito majestoso, glorioso e suntuoso, confeccionado de mármore, que na época era um material de luxo. E também a economia de Éfeso girava em torno do próprio templo. Nós lemos em Atos dos Apóstolos que a base da economia estava nos nichos de Diana, ou seja, uma representação do templo de Diana em forma de miniatura. E os artífices, as pessoas que fabricavam os nichos e vendiam, lucravam em cima disso. A igreja em Éfeso possivelmente foi iniciada por Paulo ou Priscila e Áquila. Paulo ele usou Éfeso como uma base missionária para que ele viesse a ganhar toda a Ásia. E por 3 anos Paulo ele se apegou a evangelizar Éfeso e toda a Ásia Menor. Jesus se apresenta à igreja de Éfeso dizendo: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e que tem em sua destra as 7 estrelas. Bom, como nós já sabemos, no capítulo 1 é revelado que as 7 igrejas são os 7 castiçais. E os 7 anjos representam a liderança da igreja, os pastores, aqueles que são os mensageiros da igreja, aqueles que estão incumbidos de transmitir a verdade do evangelho, de guardar a igreja, proteger a igreja. Então Jesus se apresenta como aquele que está presente na vida da sua igreja, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e que tem em seu poder, em sua autoridade, todos os anjos das 7 igrejas e todas as igrejas de todo o mundo e de todas as épocas. E Jesus chega para esta igreja e diz: eu conheço as tuas obras. Agora imagina Jesus chegando para mim e para você dizendo: eu conheço as tuas obras. O que viria em nossas mentes? Obras más ou obras boas? Fica uma pergunta. Só que Jesus inicia elogiando a igreja, mostrando os pontos positivos da igreja de Éfeso. Jesus, antes de apontar os erros, ele aponta os acertos, as qualidades de uma igreja. Jesus diz: eu conheço as tuas obras,
o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que pusestes à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e os achastes mentiroso. Paulo, ele havia dito que após a sua partida, se introduziria dentro da igreja, no seio da igreja, lobos devoradores, que não poupariam o rebanho. E João, o apóstolo, ele escreveu o livro de Apocalipse, provavelmente entre 95 até o ano 100, ou seja, no primeiro século da era cristã. E Paulo provavelmente morreu no ano 67. Então Paulo, quando foi escrito, compilado o livro de Apocalipse, já não estava mais presente. E a igreja estava sem líder, porque João estava preso, exilado em Pátimos. E a igreja já estava enfrentando o problema que Paulo previu. Havia entrado pessoas no seio da igreja dizendo ser apóstolos, líderes espirituais. Eles estavam dizendo que recebeu uma incumbência do próprio Cristo, que foram comissionados pelo próprio Cristo. Essas pessoas chegaram dentro da igreja dizendo que tinham recebido uma revelação de Deus, apresentavam uma credencial de um suposto apostolado. Só que a igreja de Éfeso é uma igreja bastante prudente. Assim também nós, Igreja do Senhor, temos que ser prudentes com certas pessoas que se apresentam em nosso meio dizendo ter visto o Senhor Jesus. Nós temos que ser prudentes. A igreja passou a observar essas pessoas que declaravam ser apóstolos, pessoas que viram Jesus e que foram comissionados por Ele e que receberam uma revelação de Deus, pessoas que reivindicavam uma autoridade espiritual. A liderança de Éfeso, a igreja de Éfeso, passou a colocar esses supostos apóstolos sobre supervisão. E a igreja acabou percebendo que eles não eram apóstolos, mas sim mentirosos. Eles não tinham visto Jesus, eles não tinham recebido revelação nenhuma do Senhor Jesus, mas estavam ali apenas para atrapalhar, apenas para ser pedra de tropeço na vida da igreja. Tomemos cuidado, estamos vivendo tempos de falsos profetas, falsos cristos, um pseudo-evangelho, uma pseudo-graça, um evangelho diferente. Então nós temos que tomar cuidado e temos que analisar qualquer pessoa que reivindica uma autoridade espiritual, um ministério, revelações. Sejamos como a igreja de Éfeso, prudentes. E sofrestes e tens paciência. A igreja estava passando por uma intensa perseguição por parte do Império Romano, inclusive pelo imperador Domiciano, que havia colocado João, o escritor do livro, em prisão na ilha de Pátimos. Então a igreja estava sendo perseguida, só que a igreja estava tendo paciência diante do sofrimento. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja continuou trabalhando, continuou produzindo, apesar das dificuldades, das tribulações, das perseguições por parte do Império Romano. E essas perseguições iniciou-se no ano 60 por Nero. A história nos diz que Nero incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos. Então, a partir daí, então, os cristãos passaram a ser perseguidos e mortos de todas as maneiras possíveis e brutais que se possa imaginar. No versículo 4, Jesus diz: tens, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Perceba que Jesus, ele disse que a igreja estava trabalhando. Jesus disse que conhecia as obras da igreja. Jesus disse que a igreja tinha paciência, que a igreja não suportava os maus. Porém, a igreja estava falhando em um quesito de muita importância, que era o amor. Eles haviam deixado o seu primeiro amor, a sua primeira dedicação, o seu primeiro zelo a Cristo. E isso é um perigo. Por que Jesus está alertando esta igreja sobre o deixar o primeiro amor? Para Cristo, deixar o primeiro amor é uma escada que nos leva ao declínio e à apostasia espiritual. Esses irmãos haviam abandonado o primeiro amor. Eles estavam caminhando para uma apostasia. Por isso que Jesus mais à frente vai pedir para eles se arrependerem. Há um grande perigo quando nós deixamos o nosso primeiro amor, porque nós caímos no risco de apostatar, de abandonar a Cristo, de apagarmos espiritualmente. Por isso que Jesus adverte essa igreja quanto ao deixar o primeiro amor, abandonar o primeiro amor. O apóstolo Paulo diz isso no capítulo 13 de 1 Coríntios. É possível as pessoas terem fé que transportem os montes e não ter amor. E para Paulo isso é vã. É possível a pessoa entregar o seu próprio corpo como um sacrifício e não ter amor. Isto para Paulo é vã.
É possível pessoas ter sabedoria, conhecimento de todos os mistérios de Deus, mas não ter amor. E para Paulo isto é vã. E no versículo 5, Jesus vai apontar uma solução, porque Jesus ele aponta o erro, mas ele também mostra uma solução para o erro. Ele mostra um antídoto para esta igreja, para que eles vencessem esse apagar espiritual, para que eles vencessem essa crise espiritual que eles estavam vivendo, que era a falta da primeira caridade, do primeiro amor, do primeiro zelo, da primeira dedicação. No versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A gente pensa que é somente os que estão do lado de fora, os que estão no mundo, que precisam de arrependimento. Mas Jesus Cristo nos mostra que a própria igreja dele, o corpo de Cristo, precisa de arrependimento em um certo momento da sua vida, da sua caminhada, da sua história. E a igreja de Éfeso, já no primeiro século da igreja cristã, do seu nascimento, estava precisando se arrepender, porque havia deixado o seu primeiro amor, o seu primeiro zelo. E o caminho que Jesus nos mostra para nos acendermos espiritualmente, para que a nossa luz, a nossa candeia venha alumiar novamente, é lembrar de onde nós caímos, é fazer uma comparação da nossa vida, do antes e do agora, do presente. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, no auge da sua degradação, do seu sofrimento, ele chegou a um ponto de desejar comer o alimento que era servido aos porcos. Ele não comeu, mas desejou. E quando ele desejou, ele caiu em si. Foi como se naquele momento ele tivesse saído de dentro de si e tivesse olhado para si próprio e contemplou o seu estado, contemplou como ele estava. Então o filho pródigo, ele começou a lembrar. Ele lembrou que na casa do seu pai, ele tinha o melhor. Ele lembrou que na casa do seu pai, os seus trabalhadores, os seus jornaleiros comiam pão de qualidade. Então o primeiro passo do filho pródigo para a restauração foi lembrar. Foi na lembrança que ele tomou uma atitude e pensou: irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não sou digno de ser chamado filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Então o antídoto para esse apagar espiritual, para essa deixada do primeiro amor, é nós lembrarmos, é voltarmos um tempo atrás, é relembrarmos como nós éramos lá no princípio, como era a nossa fé, como era a nossa busca, como era a nossa oração, como era a nossa consagração, como eram as nossas obras. E Jesus disse: se esta igreja não se arrependesse e não voltasse para o seu primeiro amor, para as suas primeiras obras, Jesus tiraria o seu castiçal do lugar. Jesus tiraria esta igreja de dentro do reino de Deus e ela ficaria de fora. E no versículo 6, Jesus diz assim: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Perceba que Jesus, ele disse que odeia as obras dos nicolaítas, e não os nicolaítas em si, mas as suas obras, o que eles praticam. Este grupo denominado nicolaítas, conhecidos também como balaamitas, porque eles eram adeptos da doutrina de Balaão, porque eles estavam sendo pedra de tropeço, assim como Balaão foi pedra de tropeço para a nação de Israel, quando ele não pôde amaldiçoar a nação de Israel, ele ensinou Balaque como fazer o povo tropeçar. Então este grupo estava agindo como Balaão, ele estava fazendo a igreja de Deus tropeçar. Como? Eles estavam ensinando uma falsa graça, uma falsa liberdade cristã. Eles estavam ensinando que os cristãos poderiam viver na imoralidade sexual e assim mesmo continuarem salvos. Eles estavam ensinando que o que se faz por meio do corpo não influencia em nada a nossa salvação. Eles estavam ensinando, incentivando, influenciando esses irmãos da igreja a viver de maneira licenciosa, libertina, preguiça, promíscua, e estavam sendo tropeço, erro para o povo de Deus. Perceba que em nosso tempo também há pessoas que são adeptos da doutrina dos nicolaítas, pessoas que estão ensinando uma falsa graça, principalmente no meio gospel e também muitos dos nossos pregadores. São pessoas que têm ensinado uma falsa liberdade. Entenda uma coisa: a graça não é permissão para pecar. Muito pelo contrário, em muitos pontos, a graça foi mais rigorosa do que a própria lei de Moisés. Porque tem muitas pessoas que dizem: nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. E usam isso como desculpa para viverem de qualquer maneira.
estão vivendo aquele jargão que estava dentro de Corinto: todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo o que me der na teia. Isto é uma falsa liberdade. É uma liberdade que aprisiona, que coloca as pessoas debaixo do jugo do pecado. É uma liberdade enganadora. E no versículo 7, Jesus conclui a sua mensagem à igreja de Éfeso dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então Jesus promete algo maravilhoso para esta igreja. Promete-lhe o comer da árvore da vida que está no centro do jardim. A árvore da vida no Éden era a fruta que produziria a vida eterna a Adão. Então Jesus aqui promete àqueles que vencerem na terra a vida eterna. E esta árvore da vida, por que não dizer que é o próprio Cristo? Ele promete isto para esta igreja, mas ela precisava se arrepender, voltar para o seu primeiro amor, voltar para o princípio. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Não esqueça, estaremos em uma sequência de mensagem, tem mais 6 vídeos por aí. Então, se inscreve em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixa o seu like. Glória a Deus.